Você se lembra do Internet Explorer? Aquele navegador que já foi líder absurdo na internet, mas no final acabou virando motivo de piada? Pois é, ele foi oficialmente desligado. Mas você sabe o que levou à sua queda? Nesse vídeo, vamos explorar como o Internet Explorer dominou o mundo digital, por que perdeu seu trono e o que a sua morte representa para o futuro da tecnologia. Prepare-se, porque essa história é cheia de reviravoltas. 1995. Não foi só um momento de mudanças na década de 90, mas também em toda a era da informação. As pessoas começaram a se adaptar em torno de um conceito totalmente novo, conhecido apenas como internet. A partir desse momento, o acesso à internet começou a ser para todas as pessoas. Quando o Internet Explorer foi lançado em 1995, ele não era apenas um navegador. Ele veio como parte do pacote do Windows 95, que na época já era um sucesso estrondoso. Isso significava que de repente milhões de pessoas tinham acesso fácil à internet em suas casas, sem precisar instalar programas complicados ou gastar horas configurando sistemas. Antes disso, navegar na internet era um desafio. Você precisava de um navegador separado como o Netscape e geralmente tinha que pagar por ele. O Internet Explorer mudou completamente o jogo, ao vir integrado com o sistema operacional e, mais importante de tudo, ele era gratuito. Foi um verdadeiro marco, trazendo simplicidade e acessibilidade para quem nunca tinha explorado o mundo online. Para muitas pessoas, foi o primeiro contato com a internet. Acessar e-mails, descobrir páginas na web e até conhecer o famoso som da conexão de escada. Ele era mais do que um navegador, era uma porta de entrada para um novo mundo. Mas como a Internet Explorer saiu de uma ascensão meteórica para uma ruína completa. Em 1994, antes do lançamento do Internet Explorer, a internet era praticamente um clube exclusivo. Estima-se que menos de 1% da população mundial estivesse online. Isso porque navegar era complicado, caro e simplesmente intimidador. Você precisava instalar softwares específicos, entender configurações técnicas e ainda pagar caro pelos navegadores disponíveis, como o Netscape. Agora pule para 1996, apenas um ano depois do lançamento do Windows 95, com a Internet Explorer integrado. O cenário mudou drasticamente. O número de usuários da internet quase triplicou. A razão? Conveniência. Sim, existe um momento na história que a Internet Explorer era o navegador mais conveniente. Ao comprar um computador com Windows 95, o Internet Explorer já estava lá, pronto para uso. Nada de instalar programas adicionais ou lidar com configurações complexas. Era só ligar o computador, conectar à internet e começar a navegar. Isso eliminou barreiras que afastavam as pessoas e tornou o acesso à internet algo simples e prático. De repente, a internet deixou de ser algo exclusivo para técnicos entusiastas e passou a ser uma ferramenta acessível para estudantes, trabalhadores e até mesmo para famílias explorar o mundo online pela primeira vez. Mas como sabemos, quando algo cresce rápido demais, os desafios não demoram a aparecer. Você nunca vai nadar em um mar aberto cheio de possibilidades sozinho. E mesmo sendo muito mais conveniente, a Internet Explorer começou a enfrentar críticas e concorrência feroz, mesmo enquanto dominava o mercado. O domínio inicial da Internet Explorer não veio sem desafios. Em 1995, o mercado de navegadores era liderado pelo Netscape Navigator, responsável por quase 80% do tráfego na internet. Ele era considerado padrão ouro, mas isso começou a mudar com a chegada do Internet Explorer. Essa competição deu início à chamada Primeira Guerra dos Navegadores. A Microsoft adotou uma estratégia agressiva para
para ganhar em terreno. O Internet Explorer não era apenas gratuito, ele vinha pré-instalado no Windows, o sistema operacional mais popular do mundo. Isso dava à Microsoft uma vantagem que o Netscape não tinha. Quem comprava um computador com Windows 95 já tinha acesso ao Internet Explorer e não precisava gastar tempo ou dinheiro baixando outro navegador. No entanto, a batalha estava apenas começando. O Netscape acusou a Microsoft de práticas anticompetitivas, alegando que a integração do Internet Explorer ao Windows era uma tentativa de monopolizar o mercado. Isso resultou em uma das disputas legais mais famosas da história da tecnologia, o processo Antitrust contra a Microsoft. Antes disso, a Microsoft enfrentava um desafio técnico. O Internet Explorer precisava evoluir rápido para competir com o Netscape, que era mais rápido e tinha recursos avançados. A Microsoft investiu pesado em melhorias, lançando novas versões do navegador em um ritmo frenético. Só entre 1995 e 1999 foram lançados 5 versões do Internet Explorer, cada um trazendo melhorias significativas. Porém, essa pressão também trouxe problemas. Os lançamentos apressados levavam a bugs, falhas de seguranças e críticas generalizadas. A Microsoft estava em uma corrida contra o tempo para ganhar a guerra, mas isso veio com um custo alto. Apesar dos desafios, o Internet Explorer conseguiu vencer essa primeira batalha e se consolidou como o navegador mais usado no mundo. Mas o que aconteceu depois? Como o que parecia ser um reinado invencível começou a desmoronar, com a acessão de novos navegadores e a evolução da internet criaram um cenário que a Internet Explorer não conseguiu acompanhar. Em 2003, o Internet Explorer tinha mais de 90% do mercado, algo praticamente inédito na história da tecnologia. No entanto, foi exatamente nesse período de aparente invencibilidade que começaram os sinais de declínio. Um dos principais problemas foi a estagnação. Após o lançamento do Internet Explorer 6 em 2001, a Microsoft praticamente parou de investir no navegador. Por anos, ele permaneceu sem atualizações significativas, enquanto a internet evoluiu rapidamente. Novos padrões web estavam seguindo e o Internet Explorer não conseguia acompanhá-los. Então, veio o golpe que marcou o começo do fim, o lançamento do Mozilla Firefox, em 2004, desenvolvido pela Fundação Firefox, mas também conhecido como aquele antigo inimigo Netscape, mas por causa que a marca estava muito ligada ao passado, eles mudaram para Firefox. Esse navegador trazia tudo o que o Internet Explorer não tinha: velocidade, segurança e uma interface mais moderna. Ele era leve, inovador e, acima de tudo, respeitava os novos padrões web, algo que os desenvolvedores de sites desejavam desesperadamente. Para piorar, o Internet Explorer ganhou fama de ser inseguro. Hackers descobriram várias vulnerabilidades no navegador e a Microsoft demorava para corrigi-las. Com o crescimento da internet, com uma plataforma para transações financeiras e troca de dados sensíveis, a segurança se tornou uma prioridade para os usuários, e o Internet Explorer não conseguiu entregar isso. Em 2008, o que estava ruim piorou, com o lançamento do Google Chrome. O navegador da Google não só trouxe inovação, como também apostou em um marketing pesado, com foco na simplicidade e desempenho. Em poucos anos, ele começou a roubar participação de mercado do Internet Explorer. O que muitos não sabem é que após o declínio inicial, o Internet Explorer se envolveu em uma nova disputa acirrada no mercado de navegadores, a chamada Segunda Guerra dos Navegadores, que trouxe desafios ainda maiores e marcou o início de uma nova era na internet. Enquanto o Internet Explorer perdia terreno, a competição no mercado de navegadores atingiu um nível sem precedentes. A partir de 2008, com o lançamento do Google Chrome, o que começou com uma disputa entre players se transformou em uma verdadeira guerra tecnológica. O Chrome rapidamente se destacou por sua velocidade, simplicidade e integração com os serviços da Google, conquistando os usuários. O Firefox, que já tinha ganhado
do espaço continuava a crescer, principalmente entre os entusiastas da tecnologia. Ele oferecia recursos inovadores, como extensões personalizáveis e um maior foco em privacidade, características que o Internet Explorer não conseguia replicar. Nesse cenário, a Microsoft tentava se manter relevante. Eles lançavam novas versões do Internet Explorer, mas essas atualizações chegavam tarde demais e não acompanhavam o ritmo da concorrência. O navegador começou a ser associado a problemas de lentidão, falta de compatibilidade com sites modernos e falhas de segurança. Enquanto a internet se tornava cada vez mais dinâmica e exigente, um marco importante dessa guerra foi a decisão da União Europeia de obrigar a Microsoft em 2009 a oferecer aos seus usuários do Windows uma opção para escolher outros navegadores ao invés de impor o Internet Explorer como padrão. Isso enfraqueceu ainda mais o domínio do navegador e deu ainda mais espaço para concorrentes como o Chrome e o Firefox. O golpe final na hegemonia do Internet Explorer veio por volta de 2012, quando o Google Chrome ultrapassou o Internet Explorer como o navegador mais usado no mundo. Esse momento marcou o fim de uma era. Isso consolidou o Chrome como um novo líder de mercado. Ao perceber que estava perdendo a guerra, a Microsoft tomou uma decisão drástica. Abandonou o Internet Explorer e apostou em algo completamente novo, o Edge. Mas as coisas não começaram assim tão bem. Quando a Microsoft decidiu substituir o Internet Explorer, ela apostou em um navegador totalmente novo. O Microsoft Edge, lançado em 2015, ele foi desenvolvido para ser moderno, rápido e compatível com os novos padrões da web. Tudo o que o Internet Explorer não era mais. Mas havia um problema inesperado: o logo. A Microsoft decidiu usar um ícone que lembrava o famoso E do Internet Explorer. A intenção era clara: manter algum reconhecimento visual entre os usuários. No entanto, o efeito foi o oposto. Muita gente viu o ícone e automaticamente associou o Edge ao Internet Explorer, um navegador que já carregava uma má reputação. Essa semelhança visual foi um tiro no pé, afastando tanto os novos usuários quanto aqueles que já haviam migrado para navegadores como o Chrome e o Firefox. Mesmo com melhorias substanciais e um desempenho que superava o Internet Explorer, o Edge demorou para ganhar tração. Muitos usuários simplesmente não confiavam no navegador, acreditando que ele era apenas uma versão reformulada do antigo Internet Explorer. A Microsoft tentou reverter isso com campanhas de marketing e constantes atualizações, mas a má impressão inicial foi difícil de superar. O que eles fizeram para superar isso? Simples. Eles mudaram o logo para perder aquela associação que as pessoas faziam com o Internet Explorer. E ao fazer isso, as pessoas começaram a dar uma chance para esse novo navegador. Após testar, as pessoas percebiam que ele era bom, e com isso a Microsoft começou a ganhar uma fatia do mercado de navegadores. O legado do Internet Explorer não foi apagado, mas será que ele deixou algo além de nostalgia e das piadas? E como o fim desse navegador influenciou o futuro da Microsoft e da tecnologia como um todo? A morte do Internet Explorer não foi apenas o fim do navegador, mas o fechamento de um capítulo importante na história da internet. Ele foi responsável por levar milhões de pessoas ao mundo online e se tornou uma peça fundamental na popularização da web. Mesmo com suas falhas e limitações, sua ascensão e queda nos ensina valiosas lições sobre inovação, concorrência e como até gigantes podem ser ultrapassados. O impacto do Internet Explorer se estende até os dias de hoje. Ele pavimentou o caminho para navegadores modernos, como o Microsoft Edge e, claro, o Google Chrome, que rapidamente tomou o lugar do Explorer no coração dos usuários de todo o mundo. Mas com a popularidade do Chrome e seu domínio praticamente imbatível nos últimos anos, uma nova era está se formando. O que o futuro reserva para ele? Será que o Chrome conseguirá manter o seu trono por muito mais tempo? Ou há outro navegador à vista, pronto para tomar o seu lugar? No mundo da internet, as coisas acontecem muito rápido, e até mesmo uma gigante como a Disney pode se encontrar com problemas. Mas essa história eu conto melhor nesse vídeo do card aqui.